Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Um Novo Roteiro, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje eu acho que vai ser super divertido. Eu tive essa ideia e aí eu mandei lá no Instagram pra vocês me mandarem umas perguntas, e assim, pelo que eu vi, vocês adoraram a ideia do vídeo também. Que, como vocês já viram no título, inclusive, vai ser sobre mitos ou verdades do curso de Arquitetura e Urbanismo, que no caso é o que eu faço. E eu tô aqui com as perguntas que vocês mandaram, vou abrir e eu quero só ver, gente. É verdade que os materiais são muito caros? Sim, eu acho que é uma verdade, mas também eu acho que você consegue ter uma forma de contornar isso. Como, por exemplo, comprar alguns materiais usados dos seus veteranos. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal com dicas para economizar no curso de Arquitetura e Urbanismo e eu vou deixar aqui linkado nesse vídeo para vocês. É verdade que a arquitetura não tem que ler muito texto? Sim, eu acho que é verdade se for comparar com o curso de letras ou de direito. Mas lembrando que a gente tem matéria de urbanismo, de história da arquitetura, e essas matérias você tem que sim, geralmente ler algum livro, ler texto, ler dissertação. Então assim, você tem algumas matérias específicas que você terá uma demanda grande de leitura, mas são matérias específicas, não é o curso como um todo. O que eu acho que é até uma falha, porque o problema é que a grade de arquitetura ela é muito grande, é muito pesada e a gente não acaba tendo tempo útil, por exemplo, para ir atrás de leituras complementares. Então os professores sempre falam em sala de aula pra gente: ah, esse livro seria muito bom vocês lerem, esse outro aqui, esse arquiteto tem um livro sobre eles que dá para você pesquisar. Só que a gente não tem tempo útil para ficar indo atrás de todas essas referências, sabe? Então eu vejo isso até como uma crítica à carga horária do curso, assim, que meio que impossibilita a gente de ir atrás, de ler um material de apoio, assim. É verdade que precisa de computador? Sim, eu acredito que sim, isso é uma verdade, porque, sendo bem sincera com vocês, eu acho que se você não tiver mesmo condição de ter um computador, dependendo da universidade que você estuda, talvez até tenha laboratório que você possa usar lá. Não é muito o caso da minha, até tem um laboratório, mas não é, assim, acesso direto liberado para os alunos. Então, assim, eu acho que se você realmente não tiver condições de ter um notebook, você tem essa possibilidade de tentar usar o laboratório da faculdade, se bem que eu também não sei até que ponto, porque eu acho que talvez seja mais faculdades particulares que tenham mais liberado o laboratório. Também não sei direito com essa informação, mas essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é você falar com os professores, dependendo da faculdade. E eu acho que até você conseguiria o aval deles de fazer tudo à mão, que geralmente eles até preferem que você entregue à mão, pelo menos na minha faculdade. Só que o maior problema seria nos trabalhos em grupo, e o que tem muito na universidade, né? Porque geralmente você faz lá uma base, um mapa base, e em cima desse mapa, cada um do grupo, assim, pega mais que um setor para analisar. Por exemplo, eu analiso vegetação, você analisa vias, o outro analisa fluxo, e tá tudo em cima do mesmo mapa que tem a base no computador. Então eu acho que com questão de trabalho em grupo, complicaria muito, assim. Você ia precisar ter um grupo na faculdade muito compreensivo e que aceitasse os seus trabalhos à mão daí, e teria que fazer uma entrega meio à mão, meio digital. Eu acho que não ia funcionar muito, então essa, infelizmente, é uma verdade. Gente, vocês estão mandando só verdades até agora. Interrompendo o vídeo só pra dizer pra você deixar o seu like se você tá gostando desse conteúdo. Agora pode voltar. É verdade que a arquitetura tem muito cálculo? Eu acho que não, mas isso depende muito da universidade que você vai frequentar. Tem universidades com caráter mais de exatas e tem outras que pegam um pouco mais do lado artístico ou humano. Então, a minha faculdade até é uma que tem um caráter um pouco mais técnico. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo comparando a grade da UFPR com a UTFPR, que é que eu estudo. As duas são de Curitiba e uma tem caráter mais de exatas e a outra um pouco mais artístico, digamos assim. E a gente percebeu isso, só que ao mesmo tempo eu acho que não tem tanto cálculo na minha universidade, sabe? Então, sei lá, eu acho que não tem muito cálculo, não. É mais pra você ter uma base e saber o que tá acontecendo, saber o que você pode fazer e o que você não pode fazer. É verdade que o CAD é o melhor amigo do estudante de arquitetura na hora que aperta? Não, eu acho que essa não é uma verdade, principalmente, assim, a cada dia mais, com todo o sistema BIM surgindo, tem estudantes que às vezes fazem à mão, tem estudantes que usam
Revit, tem estudantes que usam ArchiCAD. Então, assim, o CAD não tá mais, assim, tão meu braço direito, sabe? Eu mesma não sou muito fã do CAD, sendo bem sincera. Por exemplo, eu prefiro SketchUp, assim. Mas eu vou aprender ArchiCAD esse semestre, eu espero. Outra frase é: contratar um arquiteto é um item de luxo. Então, eu acho que isso, infelizmente, é um pouco verdade, mas eu acho que, assim, não 100%. Então vamos ficar no meio termo. Não tem essa opção, mas vamos abrir só pra gente ter uma conversinha aí sobre isso. Porque, querendo ou não, por exemplo, se você tem pouco dinheiro, a arquitetura não é uma profissão tão difundida assim pra todo mundo. Tipo, nossa, você precisa de um arquiteto. Apesar de a gente perceber isso na faculdade, porque a arquitetura, ela pensa como um todo, sabe? Ela pensa na sua qualidade de vida naquele ambiente, sei lá, na altura do mobiliário, nos fluxos, na insolação, na ventilação, em tudo. Então, é onde você vai morar, sabe? É importante você ter uma qualidade de vida naquele lugar. É fundamental, assim. E isso deveria ser uma coisa muito básica, que todo mundo devia se preocupar, porque a arquitetura meio que também faz parte de uma medicina, ela é uma medicina preventiva. Porque onde você mora pode influenciar muito na sua saúde. E isso devia ser básico, sabe? Devia ser sim pra todo mundo. Só que como essa mentalidade ainda não existe na cabeça das pessoas, infelizmente, se eu sou de uma classe bem baixa e eu preciso construir alguma coisa, muitas vezes sei lá, o pedreiro ali do meu bairro que vai construir, sabe? Eu não vou ter um projeto, não vou ter nada. Eu vou dizer mais ou menos como eu quero e beleza. E isso, no caso, é meio errado também, porque até não tem aprovação da prefeitura, essas coisas, sabe? E mesmo também, se você, sei lá, vai aprovar um projeto na prefeitura, mas você vai precisar de um engenheiro, por exemplo, para fazer um cálculo. Geralmente, se você vai precisar de um engenheiro, às vezes você não vai contratar um arquiteto e um engenheiro, que deveria ser o correto também. Então, acaba que, infelizmente, é um pouco elitizada sim, porque a pessoa pensa nessa forma econômica, mas que, no caso, pode gerar muito mais gasto, principalmente algo que vai prejudicar a sua saúde, como eu já falei, que não é nada ideal. Então, é mais por essa questão mesmo de redução de custo, porque tem arquiteto que não cobra caro, sabe? Aliás, isso é até bastante uma discussão dentro de sala de aula de como baratear a profissão e também porque as pessoas tendem a não valorizar. Se você vê ali o preço por metro quadrado e tal da construção, o valor do projeto da arquitetura é um valor muito pequeno perto, por exemplo, do valor da obra toda completa. Mas enfim, isso daí seria tema para outro vídeo. O que eu tô tentando dizer aqui para vocês é que acaba que as pessoas banalizam um pouco esse profissional, acham que não vai precisar, que é um item de luxo, mas isso tá no próprio pensamento das pessoas. Isso vai da gente mudar isso aos poucos. E também muitos arquitetos fazem meio que projetos sociais, sabe? Porque na faculdade a gente cria essa ideia, a gente cria essa concepção e a gente vê essa importância de um profissional de arquitetura na vida das pessoas. Então, assim, por exemplo, eu consegui uma obra grande que eu vou ganhar bastante dinheiro para essa obra. Então, eu vou ter aí um dinheiro para eu sustentar por um tempo e aí vem uma pessoa que não tem uma condição financeira muito boa pedindo meu trabalho. Então, assim, como eu consegui cobrar um bom valor, eu posso meio que fazer um projeto social para essa pessoa e cobrar um valor inferior. Inclusive, quem falou que faz bastante isso é o Estúdio Ortigas, que foi dar uma palestra lá na faculdade e isso é muito legal, sabe? Da gente, como profissional, como estudantes e futuros profissionais, criar essa concepção e buscar também fazer projetos sociais voltados para a classe baixa no decorrer da nossa vida profissional. É verdade que precisa de material caro para fazer maquete bonita? Falso, isso é um mito. Muita gente, inclusive, faz maquete com material reciclado de casa, sabe? Com papelão de supermercado e fica legal, sim. Ou com materiais que não são tão caros. Tipo, a gente usa bastante, o meu grupo, assim, gosta bastante de usar PVC expandido, que é tipo um plástico meio branco. A placa, ela é cara, não vou mentir pra vocês, porque eu acho que é R$70 a placa. Mas vocês não têm ideia do tamanho da placa. É uma placa maior que uma pessoa, entendeu? É muito grande. Então, o que a gente faz? A gente se reúne em várias pessoas, compra uma placa e divide. E dá pra vários trabalhos. Então, aí acaba não sendo um material tão caro se você vai dividir. Então, dá pra fazer algo, sim, legal.
É verdade que tem que saber desenhar? Isso é totalmente mito e eu já falei sobre isso em vários vídeos aqui do canal, que você não precisa saber desenhar para entrar em arquitetura e urbanismo. Inclusive eu vou fazer um vídeo em breve só sobre esse tema, então eu nem vou entrar muito a fundo nisso agora. É igual engenharia. Isso é totalmente mito, eu acho que qualquer um de vocês já imagina isso, porque é como... Eu acho que assim, a parte da engenharia, ela é muito mais focada, sei lá, na execução, no cálculo, em coisas assim, mais pra colocar de pé o negócio. E a arquitetura já não, ela é focada na qualidade ambiental, na combinação dos materiais, na qualidade do espaço interno, sabe? Com essa questão mais de analisar a construção e a pessoa que vai viver dentro dela. Realmente a arquitetura é o ambiente interno. Já a construção civil, ela olha muito mais só pro edifício, digamos assim. É verdade que a maioria dos estudantes de arquitetura preferem interiores? Eu não sei, eu acho que na minha faculdade não, porque pelo menos eu não observo isso, não sei como funciona, sei lá, em uma faculdade particular ou em outras universidades, então eu acho que é mito, mas é fato que projetos de interiores são mais propícios para pagar os seus boletos, porque querendo ou não, tem muito mais gente querendo reformar uma casa do que construir uma casa do zero. Então, a maior parte dos seus projetos depois de formada, claro, se você estiver disposto a aceitar tudo que aparecer assim, vai ser voltado para interiores. Inclusive, eu já até entrevistei um professor meu que tem um escritório e tudo mais, e ele falou justamente isso, que os projetos de interiores são para pagar boleto. Então, eu acho que é mais isso, porque você sempre vê bastante arquiteto de interior, porque o mercado é maior, faz sentido ter mais profissional. Estudante de arquitetura não dorme mais. Isso é mito. Tem como você dormir sim. E eu sou uma prova disso que nunca virei nenhuma noite em arquitetura e urbanismo. Eu tô no 7º período. Sempre que eu falo isso em algum vídeo aqui no canal, vem alguém comentar: nossa, mas você nunca virou nenhuma noite? Não, gente. Com organização e planejamento tem sim como. E não adianta dizer que você faz bastante coisa e daí você não consegue virar à noite, porque isso provavelmente não é verdade. Porque assim, semestre passado eu tava fazendo estágio, eu tava com o trabalho do canal do YouTube, que dá trabalho, gente. É gravar vídeo, é editar vídeo, é postar, é fazer capa, então gasta tempo. Tava fazendo a faculdade, que é considerada período integral, então tinha dias que eu tinha aula à tarde e de manhã. E também eu passo 4 horas em transporte público. Então, assim, era muita coisa. E eu tava fazendo francês também. E eu não virei nenhuma noite. Então tem como, sabe? É só você se planejar, se organizar, que dá tudo certo. Claro que as suas horas de sono vão diminuir. Isso é fato. Tem vezes sim que eu já dormi 3 horas por dia, foi o que eu cheguei. Mas a maioria dos dias eu consigo dormir 5 horas, pelo menos, tranquilo, sabe? É verdade que a faculdade de arquitetura tem mais projeto do que teoria? Essa pergunta foi complexa. Nos períodos iniciais tem mais teoria do que projeto, geralmente tem, sei lá, 3 matérias de teoria para uma de projeto no início. Aí quando você vai chegando no meio do curso, equilibra. Então, tem umas 2 matérias de teoria e umas 2 matérias de projeto, mais ou menos. E aí pro final, eu acho que quando vai chegando perto do TCC, começa a ter mais projeto sim, porque é algo mais prático também. Então eu acho que é bem equilibrado, na verdade. No início do curso você tem mais teoria, no meio é igual e no final é mais projeto. Também tem que levar em consideração que, por exemplo, em urbanismo, primeiro a gente teve aulas teóricas e aí depois a gente foi para uma parte prática de fazer projeto. Então tem bastante matéria híbrida também. Então foram essas as frases que vocês me mandaram para eu dizer se é mito ou se é verdade. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Não esquece aí de deixar o seu like, de compartilhar com pessoas que também gostem desse tipo de conteúdo. Compartilha aí no WhatsApp, manda aí para sua amiga pelo Instagram, enfim, isso me ajuda muito mesmo. Então é isso, beijinhos e até o próximo vídeo.